Nós estamos no terceiro bloco e tem aí os canais de participação por telefone. Telefone agora diretamente é 3469-2531. Também você pode participar pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Aqui tem do meu Facebook, chegou uma participação de Ney Cardoso da Silva, da cidade de Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitinhonha. Ele faz uma pergunta se São Cipriano é um santo católico. São Cipriano é um santo católico, sim, do terceiro século, da cidade do norte da África, da Tunísia. E foi um papa norte-africano. Só que do comecinho da igreja, né? Em torno de São Cipriano, que existiu realmente, se criaram lendas que ficaram famosas por não ser este mesmo santo católico. Ou seja, livro preto, capa preta, e aí a superstição não tem nada a ver com São Cipriano. São Cipriano, inclusive, é citado na oração eucarística número 1. Cornélio, Sisto, Cipriano e assim por diante. Portanto, é do começo da igreja. Tem nada a ver com este Cipriano que ele fala a respeito de feitiçaria. Não é deste santo Cipriano de jeito nenhum. É do lendário Cipriano, São Cipriano, igual Cosme e Damião também, que não tem nada a ver com a superstição que foi criada sobre eles. Você também tem uma pergunta aí, né? Tenho. É do Petrônio Cipriano. Ele gostaria de saber qual a posição da Igreja Católica sobre a ortotanásia, a distanásia e a eutanásia. Ele sabe que a eutanásia é condenada pela Igreja, mas ele não sabe das outras, então ele gostaria de saber. Olha, eutanásia significa uma pessoa que está sofrendo e, por pena, o médico a mata. Ou a família, não sei, a família nunca faria isso, né? Mas alguém, por pena, mata a pessoa, ou mesmo a pessoa que está sofrendo muito pede para morrer. E ela tem condições, evidentemente, de ser tratada, porém está em grande sofrimento. Na verdade, eutanásia é bondade, thanatos, morte, matar por piedade, matar por amor. Errado. É pecado e assim por diante. Já a distanásia é o contrário de eutanásia. Distanásia significa obsessão terapêutica. É quando fica tratando de uma pessoa de uma forma absolutamente fora da realidade e com a certeza de que aquela pessoa naturalmente chegou ao fim da sua vida. Isso é uma obstinação terapêutica que não é que seja pecado, mas não é recomendável também. Se a pessoa, pela forma natural, pela lei natural, ela deve morrer, então não há por que permanecer os aparelhos ligados. Mas vejam bem, aparelhos ligados, aí tem que ter muito cuidado, né? Aparelhos ligados que afetam, por exemplo, coração artificial, pulmão artificial, de modo que sem esses aparelhos o coração para, o organismo para. Aí é obstinação terapêutica. Agora, aparelhos que servem para hidratar e alimentar a pessoa, que é o caso das crianças, é o caso da criança. Ou seja, estes aparelhos que não substituem órgãos fundamentais como o coração e assim por diante, aí não se pode desligar. Aí não é ortotanásia. A ortotanásia é correta, que é o meio termo entre eutanásia e distanásia. É exatamente desligar aparelhos que substituem órgãos do organismo. Aí sim é possível desligar os aparelhos que substituem, mas não pode deixar a pessoa morrer desidratada por falta de alimentação e assim por diante. Isso não.
Isso aí não é substituição de órgãos, mas a qualidade, a manutenção da vida. E os órgãos estão funcionando. E também a pessoa que está em coma e os organismos, os órgãos estão funcionando, não pode matá-la, porque já há muitos casos em que a pessoa em coma, depois de algum tempo, há casos de 10 anos em coma e a pessoa volta à vida e pronto. Então, é interessante isso. Agora, eu fico pensando assim, se fosse... Porque no mesmo dia que essa criança estava aí nessa situação dramática na Inglaterra, nasceu o filho da Kate Middleton, da princesa, com o príncipe. Será que, se houvesse alguma coisa acontecida com uma criança da família real britânica, eles iam ter o mesmo comportamento? Não sei, não sei, não sei. Mas vamos continuar a nossa reflexão sobre exatamente este tema da exortação apostólica sobre o papel dos leigos. Diz o texto, continuando, quem poderá contar as crianças não nascidas por terem sido mortas no seio de suas mães? As crianças abandonadas e maltratadas pelos próprios pais. As crianças que crescem sem afeto, sem educação, sem lar e sem família. Em certos países, populações inteiras são despojadas de casa e de trabalho. Faltam-lhes os meios absolutamente indispensáveis para levar uma vida digna de seres humanos e são privadas até do necessário para sua subsistência. Enormes manchas de pobreza e de miséria, ao mesmo tempo miséria física, miséria moral, erguem-se ao lado das grandes metrópoles do terceiro mundo e ferem de morte grupos humanos inteiros. Mas o caráter sagrado da pessoa não pode ser anulado nem mesmo nestas circunstâncias, embora muitas vezes seja desprezado e violado. Tendo seu fundamento inabalável em Deus Criador e Pai, o caráter sagrado da pessoa volta a se afirmar de novo e sempre. Daí a difusão cada vez mais vasta e a afirmação cada vez mais vigorosa do sentido da dignidade pessoal de cada ser humano e de todo ser humano. Ele não pode ser uma coisa, igual uma criança, né? Um objeto de que nos servimos. Mas o ser humano é sempre e apenas um sujeito dotado de consciência, de liberdade, chamado a viver de forma responsável na sociedade e na história, orientado para os valores espirituais e religiosos. E eu queria fazer ainda um comentário sobre esse texto da exortação apostólica. Acabei de ver agora, no Brasil, as estatísticas que surgem para tentar comover a opinião pública e para ser favorável ao aborto, o que não convenceu ninguém, até porque a maioria da população brasileira cada vez mais cresce, é contrária ao aborto. Falam que tem no Brasil 1.500.000 abortos provocados por ano. Falso, fake, mentira. Até os governos interessados em aborto divulgam esses dados e aí vem com aquela... É uma questão de saúde pública. Pesquisas que vão, de alguma forma, garimpando esses dados, chegaram à conclusão de que no Brasil é um número muito grande, mas em comparação com a população brasileira e em comparação com os números que são divulgados para tentar aprovar o aborto provocado no Brasil, os números são 50.000 até 100.000 no máximo. No máximo. Para 1.500.000 é muito diferente. Depois, se alguém quiser
conferir isso em estudos científicos, sobre pesquisa, sobre dados dos hospitais. Pesquisem e vão ficar muito surpresos de perceber que a grande mídia fala muito de fake, né? Fake no Facebook, fake não sei o quê. O grande fake é a grande mídia. Agora vamos ver aqui o depoimento do Oscar José Ramos, um leigo que atua na Pastoral da Saúde. Confiramos. Sou ministro da Eucaristia, sou ministro da Palavra, sou um dos responsáveis pela Pastoral do Batismo. Participo da Pastoral da Saúde, que cuida, vamos dizer assim, visita e dá assistência aos doentes do Hospital Luxemburgo. Tem uma parte da Pastoral da Saúde que vai todo dia, todos os dias, tem uma turminha que vai lá. E na sexta-feira tem uma celebração de missa e atendimento de confissões que os padres que vão lá fazem. E tem uma celebração no domingo de manhã. Antes de iniciar a celebração, a gente anda pelos corredores cantando músicas católicas, né? E é um negócio assim, arrepiante, porque muitos doentes saem meio estropiados, eles saem pro corredor cantando com a gente. A luz do céu entra, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Tem uma capela, né, no segundo andar, nessa capela pequena que é feita a celebração eucarística. Então participam os doentes, aqueles que podem andar, que conseguem chegar lá. Vai muita gente de cadeira de rodas. Mas essa é uma missa diferente, embora sejam essas leituras todas das missas de domingo, rotineiras, mas o pessoal que está assistindo está ali com uma outra visão muito diferente, às vezes, daquela que a gente vai à missa, né? Assim, um misto de dor, de esperança. É uma celebração emocionante. E deixa a luz do céu entrar. É interessante, o Hospital Luxemburgo é o antigo Hospital Mário Pena e ele tem uma forte presença tanto na administração do hospital quanto em todos os médicos, uma forte presença católica, religiosa, o que facilita muito esta incrível pastoral da saúde, que na minha paróquia também tem, porque nós temos muitos hospitais. Outro hospital também, onde a assistência é maravilhosa, é claro, e eu acredito que muitos nos quartos estão me vendo lá, o Hospital Madre Teresa. E eles põem o programa Questões de Fé na televisão dos quartos do Hospital Madre Teresa. Um grande abraço a todos os doentes que por acaso estão me vendo e as irmãs também, os médicos e toda a administração do hospital que dá uma assistência religiosa muito grande. É a Pastoral da Saúde. Eu quero também mandar um abraço para a Pastoral da Saúde lá da Paróquia São Sebastião, que trabalha no Hospital Vera Cruz de maneira tão bonita, no Hospital Socor, no Hospital Felício Roxo tem capelão, no Hospital São José, e são muitos hospitais, né? E no Hospital Mater Dei da Avenida Contorno. Então, todos estes hospitais têm a Pastoral da Saúde, humaniza a vida dos doentes e lhes dá esperança, conforto e a palavra de Deus e a Eucaristia. Voltamos daqui a pouco.